Olá, boa noite. Estamos no ar com o nosso Horizonte Esporte, o programa que respeita a sua inteligência. E hoje temos muito o que falar. O Atlético acabou empatando ontem, lá em Porto Alegre, contra o Grêmio. O Cruzeiro finalmente venceu e se livrou de vez do rebaixamento para a Série C. Temos também o América, que tenta se recuperar nessa reta final, está secando a Ponte Preta e Chapecoense. A Chapecoense, evidentemente, que está jogando agora a bola rolando. Tem o Flamengo também, que aí os atleticanos estão de olho. Flamengo e Palmeiras concorrendo com o Atlético, então, olho nesse jogo. Tudo isso daqui a pouquinho, assim que a gente rodar a vinheta, eu apresentar os nossos parceiros, e aí eu já faço o convite para você participar. Vamos rodar a vinheta e voltamos já já. Pois é, estamos de volta, participe conosco no 99642-8473, 99642-8473, dê a sua opinião sobre o jogo do Atlético, sobre o jogo do Cruzeiro, sobre o jogo do América, que vai acontecer ainda. É muito importante para nós a sua participação. E conosco, para fazer o programa aqui no estúdio, estão o Flávio Almeida. Boa noite, Flávio. Boa noite, Carlinhos. Boa noite a você que nos acompanha, telespectador. Boa noite a Elton. Boa noite aos nossos companheiros aqui. Já parcialmente apresentado, a Elton Aleixo. Boa noite. Prazer ter você. Prazer é todo meu. Carlinhos, boa noite. Flávio, todos do estúdio, você aí de casa. Tocar a bola, né? Porque o futebol não para. Não para, e ontem o bicho pegou em Porto Alegre. Um jogo muito disputado entre Atlético e Grêmio. O jogo do primeiro tempo, nós estávamos aqui no estúdio, mas depois eu tive a oportunidade de acompanhar, de ver o VT completo do jogo. Um jogo muito equilibrado no primeiro tempo, com pouquíssimas chances, exceto o pênalti ali, que foi, inclusive, um lance muito bacana de ataque do Atlético. E no segundo tempo, sim. No segundo tempo, as equipes se abriram mais, criaram mais oportunidades e o jogo ficou bastante elétrico, muito interessante. O que vocês acharam da partida de ontem? Pois é, eu fui nessa mesma vibe sua, Carlinhos, de ver o segundo tempo, assim que eu cheguei em casa, depois vi o jogo de uma forma geral. E engraçado que aquilo que nós falávamos ontem aqui no programa, de previsão, foi o que realmente aconteceu. Jogo truncado, jogo amarrado. Nós tivemos até as colaborações de alguns jornalistas que estavam assistindo, o Adilson Andrade e a Ariane Fernandes, e eles falavam, o jogo está amarrado, o jogo está truncado, e a nossa previsão era pouquíssimos gols. Um por um lado, um por outro. Placar para o Atlético, de certa forma, não foi ruim, mas pelo andamento da partida, já estava no restinho do jogo, faltando apenas alguns minutos, eu acho que ficou de um tamanho bem ruim para o Galo. É verdade. Eu também achei, Flávio, que o resultado não foi de todo positivo para o Atlético, que estava vencendo a partida. E tem um outro detalhe, até para a gente falar um pouco mais adiante, explicar um pouco melhor, a partir de agora, a tabela, a projeção de tabela já não é boa para o Atlético. Por quê? Porque o Atlético já não tem mais confronto direto, aliás, tem um confronto direto lá na última rodada contra o Palmeiras. Ou seja, não bastará o Atlético vencer seus adversários, porque ele não é o líder. Se ele fosse o líder, tudo bem. Então, não ficou bacana para o Atlético. Mas a gente explica com detalhes daqui a pouco. Vamos falar um pouco mais do jogo, Flávio? E em cima disso que você está falando, Carlinhos, eu observei nesse jogo do Atlético o seguinte, o goleiro Vanderlei, no primeiro tempo, ele não fez uma defesa. Não fez uma defesa no primeiro tempo. A bola que foi no gol entrou... Estamos com os lances aí para a gente já ir verificando. Que foi o lance do pênalti. E que ele estava na bola. Mas aí o mérito do Johan, que bateu muito bem. Sim. E conseguiu tirar do goleiro. Porque se ele coloca um pouquinho mais para o meio do goleiro, o Vanderlei pegava. Então, foi um jogo... Aí a jogada do pênalti... Do pênalti. E veja que foi um pênalti, vamos dizer assim, acidental, Porque o atleta do Grêmio... Não foi para fazer o pênalti. Aí a cobrança perfeita do Johan. E a jogada não era jogada ainda clara de gol. O Arana ainda teria que construir a finalização para ele. Mas ainda bem que
que saiu o gol. Pois não. E, na sequência, a gente vai observar que, olha só, esse lance de defesa, aí... a primeira defesa do Vanderlei no jogo, exato, aos 11 do segundo tempo. Da mesma forma o Everson. O Everson também passou a trabalhar no jogo, mais para o final do segundo tempo, quando o Grêmio foi para cima. O Renato Gaúcho começou a tirar jogadores de meio, tirou o Lucas Silva e tirou também o jogador que estava junto. Tirou o PP mais à frente, mas ele tirou os dois volantes de uma vez. Ele tirou o Lucas Silva e não estou lembrando quem era o outro companheiro ali do Lucas Silva na volância. Tassiano, que inclusive cometeu pênalti. Que cometeu pênalti, camiseta de número 20, exato. E quando ele tira esses dois jogadores, aí o Grêmio vai para cima, parte para cima do Atlético, e o Ferreirinha aprontou um salseiro danado. Essa defesa, inclusive, do Everson salvando o Atlético. Teve outra oportunidade do Ferreirinha cara a cara com o Everson. E por pouco a equipe do Atlético, por causa do final do jogo, por causa desse empate, o Grêmio empatou com tempo de buscar a virada, por pouco a situação não se complicaria. E concordo muito com você, o Atlético tem uma sequência aí de Vasco, Santos e Goiás, que são equipes que estão abaixo na tabela. O Atlético agora vai precisar contar com o tropeço dos adversários, mas não está perdido, não. No jogo de ontem, Ailton, ficou claro que o Guga teve uma boa atuação enquanto ele não foi pressionado, porque o PP, que é a estrela atual do Grêmio, errou tudo. Ele errou, antes de ser substituído, 4 passes seguidos. Exatamente. Passes laterais, inclusive. Quando houve a alteração, passaram a jogar 2 jogadores fazendo jogadas de velocidade do setor do Guga, o setor onde foi criado o lance do gol do Grêmio, aí a coisa desandou para o Guga. No geral, a atuação do Atlético merece aí uma nota 8, né? E fica também aquela situação, né, meu amigo? Quando o treinador mexe na equipe, a equipe do Atlético despenca, né? Aí o lance do gol novamente. A equipe do Atlético despenca, né? É impressionante como ela cai de produção quando o treinador mexe na equipe. Pois é, e o que nos deixa às vezes até um pouco espantados é que o Atlético, nesse momento em que sofreu o gol, já bem no final, deveria estar um pouco mais ligada, um pouco mais mobilizada. E foi falha de cobertura ali de todo o sistema defensivo do Atlético, né? A gente observa, por exemplo, nesse lance, o Atlético está com 5 jogadores do lado do Guga ali. Exatamente. E a jogada é executada por um atacante do Grêmio. Exatamente. E o Guga estava correndo ao léu ali naquela jogada, né? Não estava disputando nada, não estava fazendo nada. Na jogada do gol. Exatamente. Na jogada do gol, ele era o último jogador na linha de defesa. Exatamente. Então, ele correu para trás de todo mundo, que é um erro de marcação que ele tinha que estar à frente. Pois é, o Atlético, ele faltou atenção do sistema defensivo, né? Se o Atlético se mobilizasse um pouco mais, estivesse um pouco mais ligado, não sofreria aquele gol. E com detalhe que o Flávio falou que foi importante. O Everson fez uma defesa ali salvadora mesmo, porque senão nem um pontinho o Atlético traria. O que fica assim no geral, né, é que enquanto a gente vê equipes subindo, como a do Internacional, né, que está sobrando nesse momento, né, a do Palmeiras, que está sobrando, o próprio Grêmio, que apresenta um crescimento, a gente vê o Atlético ainda oscilando dentro de um jogo. Eu não estou falando de uma sequência, estou falando de um jogo. O Atlético consegue oscilar, né? E isso, assim, isso deixa em dúvida, né? Isso não caracteriza o perfil de uma equipe campeã. Não quer dizer que não será campeã, que não tenha condições de ser campeã. Mas, comparando com as demais, né, fica aí essa condição dessa incerteza, melhor dizendo, né, do perfil do time do Atlético. E eu chamo a atenção para 2 detalhes. Primeiro, o gol do Atlético Goianiense foi uma jogada no segundo tempo, exatamente do lado do Guga. Exatamente da mesma forma, jogada de linha de fundo, cruzamento para trás e o Janderson chegou completando. A jogada, inclusive, me parece do Zé Roberto. Pelo lado esquerdo, linha de fundo, e o Janderson, que havia entrado no segundo tempo, fez o gol. Ontem, mais uma vez, segundo tempo. No primeiro tempo, o Sampaoli, assim, com uma qualidade absurda de posicionamento, ele conseguiu anular. Eu acho que o PP ele erra mais pela forte marcação que o Atlético impôs ao PP.
em que pese ele não ter apresentado um grande futebol, mas eu acho que é mais mérito da marcação do Atlético na noite de ontem, que conseguiu anular essa jogada forte do Grêmio com o PP. Mas no segundo tempo o time cansou. E aí são 2 pontos contra o Grêmio. Aí um outro detalhe, 2 pontos contra o Grêmio, 2 pontos contra o Bragantino, 2 pontos contra o Sport, virada para a equipe do Bahia. Aí você começa a pegar alguns jogos de equipes que não estão disputando a ponta da tabela, que não estão sequer na primeira metade da tabela. E o Atlético perdeu pontos importantes para essas equipes e vai enfrentar numa sequência agora essas equipes. O Vasco está lá embaixo, zona de rebaixamento. Eu acho até que o Atlético tem condições, possibilidades reais e grandes, favorito contra o Vasco. Vai enfrentar um Goiás que também está desesperado. Mas essas equipes, no desespero, costumam aprontar algumas e tomara que o Atlético não seja vítima dessas situações. Mas não dá para... o Bragantino ontem goleou o Vasco. Sim. Ok, mas esse Bragantino não está na primeira parte da tabela, não está disputando o título do campeonato. E aí você não pode perder ponto para essas equipes. Olha, sem considerar os jogos de hoje, né? A possibilidade de título, o São Paulo caiu para 39%, o Internacional subiu para 26%, o Atlético caiu para 16%, o Flamengo está com 9%, o Palmeiras com 6% e o Grêmio ainda com 4% de possibilidade de chegar ao título. Né? E o Flamengo, inclusive, está empatando com o Palmeiras nesse momento por 0-0, 14 minutos de jogo. Então assim, o atleta está na briga. Sim. Está na briga, mas como eu disse, agora não depende só de si. Uma coisa interessante, esse mesmo Bragantino que ganhou do São Paulo, a gente tem que lembrar disso, né? Ganhou do São Paulo. Esse Bragantino veio totalmente desfalcado para cima do Atlético. O Atlético 9 conseguiu jogadores. Um empate, exatamente. Ele conseguiu um empate no último instante do jogo com um pênalti. Então o Atlético ele consegue fazer algumas proezas que é meio complicado de se explicar. Porque contra times que estão em baixa, não estão conseguindo vencer, a gente se lembra do Bahia lá atrás, a gente se lembra do Botafogo lá atrás, o Atlético perde pontos bobos. E contra equipes um pouco mais fortes, né? Um pouco não, bem mais fortes, que é o caso do Grêmio ontem, porque vencer o Grêmio na Arena Grêmio, para falar a verdade, eu acho uma coisa muito difícil. O Atlético estava vencendo até o fim do jogo. Por que consegue fazer frente a equipes mais poderosas e contra equipes menos poderosas não consegue? É uma situação que tem que ser estudada no Atlético. O sistema defensivo do Atlético tem vacilado, o time tem cansado e fica aquela tentativa de explicar, porque tem outro motivo também. Aliás, tem outro problema também. O Atlético não fez tantas partidas ao longo do ano como fez Palmeiras, que tem um grande elenco, né? Tem um elenco numeroso, até o Grêmio, que tem um elenco mais numeroso. Só que o Atlético, por não ter feito tantas partidas, não deveria estar caindo tanto fisicamente no final dos jogos. E isso tem prejudicado demais o Atlético. E olha como pontos corridos enganam, né? Enganam. O Grêmio, né? O Grêmio, que mantém 4% de possibilidade, apesar de estar fazendo uma campanha aí, né, vistosa, né? Ele tem 15 empates. Completou ontem 15 empates e apenas 3 derrotas. Isso. Então, como a gente sempre diz aqui, às vezes é melhor você arriscar mais, buscando os 3 pontos, do que jogar aí por um empate. É a melhor defesa do campeonato, né? A do Grêmio. É a melhor defesa. 25 gols. E para contextualizar, para que o torcedor possa ter uma clareza melhor, agora o Atlético enfrenta o Vasco, fora de casa, depois o Santos, aqui em Belo Horizonte, e o Fortaleza também em Belo Horizonte. Aí ele sai contra o Goiás, sai contra o Fluminense, volta contra o Bahia, Sport e finaliza contra o Palmeiras, que é o último confronto direto que o Atlético vai ter. Então a coisa não ficou muito legal, né? O Atlético realmente precisava dessa vitória ontem para continuar numa boa, né? Agora, quem sabe, aí secando aí os adversários, a coisa volte a melhorar. O Atlético enfrenta o Vasco, que neste momento é 17º. Isso. O Fortaleza, que é 14º nesse momento. O Goiás, que é 18º.
e o Santos, que nesse momento é o 8º, ou seja, é uma equipe apenas que está na parte de cima da tabela de classificação. E o Santos deve vir não completo, né? Deve ser um time um pouco mais desfalcado aí pela questão da Copa Libertadores da América. Só que para o Atlético, ultimamente, isso não tem servido como referência, não, porque a gente acabou de falar, não tinha 9 o Bragantino e o Atlético não conseguiu vencer, né? Então fica meio complexo isso aí. Pois é. Ontem eu observei, teve alguns momentos lá do jogo, que o Sampaoli literalmente estava dando umas carreiras ali na beirada de campo, no campo. Corria para lá, corria para cá, tive a impressão que ele ia fazer a cobertura do Guga, então ele estava com combustível legal. Agora, aqui se você quer também correr como o Sampaoli, escute o recado do meu amigo Ramon Salgado. Diz aí, Ramon. Olha, agora eu vou falar do Posto Atlântico. O grande Posto Atlântico da Avenida Portugal, número 150, onde você encontra a melhor gasolina de Belo Horizonte. Eu assino embaixo. Há 20 anos eu abasteço somente no Posto Atlântico. E agora eu vou mostrar para você. Olha a novidade. Limpeza e higienização do ar-condicionado. Tudo isso por R$ 99,90. Olha lá, olha. Troca do filtro de cabine, aspiração interna e higienização do ar-condicionado. É colocado uma espécie de uma granada dentro do seu carro, que acaba com todas as bactérias. Ainda mais agora nesse período de coronavírus, toda a proteção é sempre bem-vinda. E o Posto Atlântico está oferecendo isto para você. Você só tem isso no Posto Atlântico, por apenas R$ 99,90 em até 3 vezes. E um detalhe, você aproveita e já troca o óleo do seu automóvel. Posto Atlântico, Avenida Portugal 150, a melhor gasolina de Belo Horizonte. Há 37 anos vendendo produtos de altíssima qualidade. É isso aí, Ramon. O Flávio está fazendo aqui as contas aqui, Ramon. Nós vamos voltar a falar aqui sobre a condição do Atlético no campeonato. E eu convido você a participar do programa pelo 99642-8473. 99642-8473. Faça como o Luizinho, lá do Chácaras Novo Horizonte, que manda um abraço para a equipe e que está feliz com a vitória do Cruzeiro. O intervalo é rápido, nós vamos fazer o intervalo, tomar uma água, voltamos daqui a pouquinho.